fato, todo tipo de agricultura é muito importante para todos. No mundo existem variadas formas da mesma. Alguns países têm uma agricultura um tanto quanto curiosa. O Japão é um bom exemplo disso. Mesmo com uma expansão territorial de 377.801 km², sendo que somente 16% corresponde a planícies, eles têm um alto desenvolvimento tecnológico nas atividades rurais e um forte investimento na risicultura, já que a produção de arroz foi uma das principais atividades do século XIX. Além desse cereal ser considerado o alimento mais importante dos japoneses, fora que o governo do país destina alto investimento para seu cultivo, tanto pelo lado comercial quanto pelo valor histórico e cultural do Japão, estando associado a comemorações tradicionais do país. Outro exemplo que temos é a África. De maneira geral, a África do Sul produz diversos produtos agrícolas, tanto para consumo primário quanto para a comercialização e a exportação de semente pura para ser, posteriormente, industrializada em países do exterior. A população tem como base na sua alimentação o milho, que é o produto mais plantado e colhido na África do Sul, chegando a 12 milhões de toneladas ao ano. Depois do milho, vem as culturas de trigo, girassol, cana-de-açúcar, uva, batata e maçã, para exportação em sua grande maioria ou consumo interno em menor escala. A grande problemática na agricultura na África, em um geral como é bem demonstrada na cultura agrícola sul-africana, é a desigualdade na divisão de terras entre as grandes maiorias negras e a minoria branca, inversamente proporcional ao que a população é. Os brancos detêm a grande parte das terras produtivas. Esse tipo de problema começou a ser remediado com o fim do regime do apartheid, que teve fim em 1994, mas mesmo assim as pessoas no poder, depois do fim do regime, acabaram por não conseguir estabelecer uma política de reforma agrária, que conseguisse resolver a grande desigualdade entre as classes que têm a terra e aqueles que trabalham nela. Boa parte da agricultura africana ainda é de consumo próprio, em que o pouco excedente é vendido ou trocado em feiras locais, alcançando muito pouco lucro para aqueles que conseguem produzir o suficiente para vender algo depois do consumo familiar. Os governos, de uma maneira geral, não têm muitos projetos de dinamização da agricultura, que é, afinal, carro-chefe da economia de diversos países africanos, e os que existem não são completamente eficazes. Você já se perguntou qual produto agrícola é mais comercializado em todo o mundo? A resposta pode não ser uma novidade para muitos. É a soja, tendo em média 362,75 milhões de toneladas produzidas por ano em 125,691 milhões de hectares. Definitivamente é muita coisa. Seu maior produtor, por incrível que pareça, não é o Brasil, e sim os Estados Unidos, produzindo por ano cerca de 123,664 milhões de toneladas, o equivalente a 35,657 milhões de hectares. O Brasil fica em segundo na lista de produção mundial. Em média, por ano, produzimos cerca de 114,843 milhões de toneladas, o que equivale a 35,822 milhões de hectares. Em especial, a agricultura do nosso país tem um impacto mundial. Estamos a caminho de se tornar o maior produtor de alimentos do mundo. Hoje, o Brasil é o segundo maior fornecedor mundial de alimentos e produtos agrícolas. E a perspectiva é de que se torne o primeiro nos próximos anos. É o que aponta um documento divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Confira. Da propriedade agrícola de Carlos, que fica em Planaltina, no Distrito Federal, saem todas as semanas caixas carregadas de hortaliças. Couve-flor, repolho, pimenta de cheiro e estufa é um carro-chefe de quase todas as estufas aqui da região, é tomate e pimentão. Com o uso de um composto orgânico desenvolvido por ele mesmo para melhorar a fertilidade do solo e reduzir a utilização de agrotóxicos, Carlos conseguiu o maior rendimento de toda a produção. O resultado disso, produtos mais saudáveis na mesa do consumidor. Carlos também conseguiu um crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para comprar um caminhão e entregar a produção direto ao comprador, e já pensa em adquirir novos maquinários para expandir a lavoura. Estamos querendo aumentar a propriedade, provavelmente vamos partir para uma maior logo. Então, temos interesse sim, temos interesse, o mercado está pedindo e basta tão somente ter o mesmo acesso e a responsabilidade que temos de segurança de produção.
O exemplo de Carlos explica por que o Brasil é hoje o segundo maior fornecedor de alimentos e produtos agrícolas do mundo, com perspectivas de se tornar o principal nos próximos 10 anos. É o que diz o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O documento mostra as perspectivas agrícolas no mundo entre 2015 e 2024. Nos próximos 10 anos, nós temos que aumentar a nossa produção em torno de 40% para que a gente possa estar cumprindo, ministro Paulinelli, esta expectativa que o mundo tem sobre nós. De acordo com o relatório, o crescimento agrícola brasileiro vai ser impulsionado pelo melhor rendimento das safras, criação de novas áreas de cultivo e aumento da produção pecuária. O estudo também aponta que o investimento em infraestrutura pode favorecer esses avanços e facilitar o acesso a mercados estrangeiros. O documento também diz que o maior desafio do Brasil nos próximos 10 anos será aumentar a produtividade agrícola, mantendo práticas de cultivo sustentável e os programas de redução de pobreza e desigualdade. A agricultura familiar, ela gera empregos, é um instrumento importante para nós combatermos a inflação, porque ela produz, sobretudo, alimentos para o consumo interno, para garantir a alimentação do nosso povo. Nós tivemos no ano passado uma conquista histórica que nós não podemos esquecer, quando a FAO retirou o Brasil do mapa da fome. Nós precisamos avançar nessa conquista, consolidando efetivamente como um direito fundamental, que está inclusive previsto na nossa Constituição, o direito à alimentação, com regularidade, qualidade e quantidade.